Graça e paz, queridos. Amém. Erga sua mão ao céu. Fala, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de me tornar um filho de Deus, o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém. Dá mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus ela é maravilhosa. A Bíblia diz assim que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui creem que tem promessas de Deus para viver? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Quantos aqui tem sonhos, projetos? Querido, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu fiz outro dia na célula, né? Nós recebemos Jesus na nossa vida, amém? Nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele. Nós temos o Deus vivo, o Deus poderoso, operante dentro de nós. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, ó, é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Agora, com esse entendimento que você tem o Deus, Criador dos céus, Criador da terra, das estrelas, do sol, da lua, das galáxias, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso que anda com você. A Bíblia diz, maior que está em vós do que o que está. Minha pergunta é, se você anda com Deus, se você tem Deus dentro de você, a vida dele, o amor dele, o poder dele, você foi alcançado pela graça, você foi perdoado, você foi sarado, você foi transformado. A pergunta é, querido, você está andando com Deus, amém? Como você se vê, como você se enxerga daqui 1, 2, 3, 4, daqui 5 anos? Com essa vida, com esse amor, com esse poder, com a natureza do Deus vivo dentro de você. Querido, quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, é impossível ela continuar da mesma forma, né, pastor? É impossível ela continuar. A forma dela pensar muda, a forma dela falar, a forma dela agir, tudo nela muda. Quando nós recebemos a Cristo, querido, Ele não se rebaixa ao nível onde nós estávamos. Só que Ele nos pega, Ele nos ergue pela mão, Ele nos coloca no nível dele, na classe da existência de Deus. Eu e você, nós somos criados para isso, querido. Para andar com Deus, para desfrutar a vida de Deus, a saúde, a alegria, a paz, a provisão, o amor, a companhia de Deus. E a Bíblia ela nos mostra os princípios para nós vivermos o que Deus tem para nós. Então eu entrei agora no reino de Deus. Agora eu dei um novo passo, um novo estágio. Agora eu não vou mais funcionar da forma da terra. Eu não vou mais andar igual eu andava. Agora eu vou funcionar, a minha vida vai ser baseada naquilo que Ele ensina, nos princípios dEle, na palavra dEle. Eu preciso me apegar, eu preciso abraçar isso. Foi o que Deus falou para Josué. Josué, se você ler a minha palavra, se você meditar na minha palavra, se você se submeter à minha palavra, você terá bom sucesso. Você será feliz, você será bem sucedido. E hoje eu quero falar de um princípio que ele está em toda a Bíblia, querido. É um princípio bíblico que eu acredito que ele é um dos que mais transformou, mudou a minha vida. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Eu vou ler aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus está falando assim, ó, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um
e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deixa lá no 6:22, por gentileza. Vamos enfatizar isso. 6:22, isso. Querido, hoje vamos falar sobre o princípio da visão. Amém? Amém. Jesus está nos ensinando que a luz do corpo são os olhos. Só que quando Jesus está falando, ele está falando aqui, querido, ele não está falando simplesmente da sua vista natural. Porque senão você simplesmente, pastor, você ia lá na oculista, ele, ajustava lá e colocava os graus que você precisa. Jesus está falando aqui da visão da mente, como você se vê, como você se enxerga. Paulo, ele diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Então, querido, a visão ela é tão importante porque a visão ela é diferente da vista. A vista tem a ver com aquilo que está diante de você, fora de você, que aparece diante dos seus olhos. Já a visão ela tem a ver com aquilo que está dentro de você. A vista ela alcança, ela abrange, ela toca apenas o presente. Agora a visão ela alcança, ela toca, ela abrange o futuro. A vista, ela te mostra, querido, como as coisas estão. A visão, ela te mostra como as coisas poderiam estar. A vista, ela te mostra quem você é agora, na situação atual. Mas a visão de Deus, ela te mostra quem você poderia ser. A vista, ela nos leva a viver por aquilo que nós vemos. Agora a visão, ela nos leva a viver por aquilo que nós cremos. Deus, Ele não me criou e Ele não criou você para nós andarmos pela vista. Mas Ele nos criou, Ele nos gerou a sua imagem, a sua semelhança, para nós andarmos pela visão, através da fé. Por que isso é tão importante? Porque a pessoa que você vê hoje é a pessoa que você será amanhã. Se você estudar, eu estava pesquisando, o milagre da visão, querido, ele é um dos milagres mais impressionantes da vida. Já para eu pensar nisso? O mecanismo delicado dos olhos, ele é assombroso. Só que não é com eles que você vê. O seu cérebro é que vê. Imagina comigo, durante o sono, você pode observar rostos, cenários, acontecimentos com pormenores tão perfeitos que eles não poderão ser esquecidos. Só que o que você viu foi uma visão criada pelo seu cérebro. E você tem a capacidade de ver de formas diferentes, O seu cérebro, ele recebe a visão daquilo que aparece diante de você, à vista, você vê. Só que além disso, você pode também enxergar por meio de quadros mentais, que não existem materialmente. Deus, ele falou assim para Abraão, quando ele queria ter um filho. Abraão, ele não se enxergava sendo um pai. Você sabia disso? E um dia ele estava lá na tenda, e Deus falou para ele, Abraão, sai da tenda, vem para fora. Abraão, agora olha para as estrelas do céu, e imagina que cada estrela é um filho teu. Lá no Oriente, nós estamos no Ocidente, Lá no Oriente, o céu, a vista é muito diferente daqui. Quando você olha assim, você pode dar um Google lá, o céu, assim, você vê muitas estrelas que brilha, aquela coisa forte. E Abraão, ele saiu para fora, o sonho dele era ser pai, ele começou a olhar uma estrela. Ele começou a imaginar o rosto de um bebê. Começou a olhar outra estrela. E começou a enxergar outra. E outra. E aquela visão, ela foi enchendo o coração de Abraão. Abraão, ele começou a se enxergar como um pai. E depois ele falou, Abraão, agora olha para a areia do mar. Imagina que cada grão é um filho teu. Ali, Deus está provocando, Ele está fazendo Abraão ele enxergar o plano, a promessa, o sonho que Deus tinha colocado dentro dele. Querido, é importante nós entendermos isso, porque a nossa visão, ela pode ser usada de maneira positiva, só que também ela pode ser usada de maneira negativa. Então, a fé, o negativismo, o medo, ele é alimentado por informações negativas, através de cenas negativas. Agora a fé, a confiança, o equilíbrio são nutridos por informações positivas, através de cenas
positivas. Por isso que Paulo ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Querido, para mim, para você viver o melhor de Deus, nós precisamos ter uma mente renovada. A nossa mente não pode ser uma mente perturbada, uma mente cheia de negativismo, cheia de pessimismo, sabe? Uma mente incrédula. Eu acredito que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Essa porta não é para mim. Eu sou fraquinho, eu sou incapacitado, eu sou inválido. Não, você não pode se alimentar disso. Se você deseja viver o que Deus tem para você, você precisa se alimentar da fé. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa ter aquilo que Paulo diz, a mente de Cristo. Agora, se eu te perguntar, na mente de Cristo tem negativismo? Tem pessimismo? Jesus ele pensa, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Na mente de Cristo tem escassez? Vai faltar? Não existe isso. E nós precisamos buscar ter a mente de Cristo. Isso é tão sério, querido, porque a Bíblia diz que o pecado, ele traz a morte. Não ver Deus é um pecado terrível. Quando você perde a visão de Deus para a sua vida, você está morto. Salomão disse, onde não há visão, o povo perece. Então eu quero trazer esse princípio hoje, querido, para que você entenda, né, a capacidade que você tem de ver, imaginar, pensar e tirar força do fato de que o Deus Todo-Poderoso, ele mora, ele habita dentro de você. Você precisa enxergar isso. Isso precisa dominar a sua mente. E eu quero que você entenda que nada pode impedir você de viver o melhor que Deus tem para você. Você queria assim também? O que acontece? Os nossos pensamentos, querido, eles são quadros que nós escolhemos projetar na nossa mente. Então, uma das leis irrefutáveis da vida é aquela que você se torna aquilo que você vê mentalmente. Isso é inegável. E eu quero te dar 5 passos para você ter uma mente renovada. Primeiro, você precisa obter uma visão clara. Ou seja, você precisa enxergar a pessoa extraordinária e sem igual, criada por Deus, dotada de potencial ilimitado, que Ele criou, que é você. Você precisa obter um quadro geral, você precisa enxergar claramente a pessoa excepcional, extraordinária, sem igual, criada à imagem do próprio Deus. Segundo, você precisa reunir todas as informações que você puder da Bíblia e de outras fontes boas, positivas, para quê? Para apoiar essa visão inspiradora de si mesmo, como a pessoa que Deus fez. E terceiro, você precisa rejeitar, renunciar. Você precisa desconsiderar qualquer outro pensamento, conceito, ideia, imagem ou ponto de vista que de qualquer maneira diminuam, desvalorizem, depreciem ou desacreditem a sua visão de Deus. Não aceite esse tipo de visão. O quarto, você precisa o quê? Focalizar. E voltar, você precisa projetar, focalizar e tornar a projetar o quê? Esse quadro dessa pessoa maravilhosa que Deus criou. Você precisa estar constantemente se desenvolvendo e mantendo essa visão através das promessas da palavra de Deus. Constantemente você precisa se ver, se enxergar como Deus ele te enxerga. Então, você precisa o quê? Constantemente passar em revista essa nova pessoa maravilhosa. Amém, querido? Amém. Você queria assim? Por que isso é tão importante? Porque a visão, ela é uma semente que ela é plantada. E ela afeta o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, quando você recebe a visão de Deus, o que acontece, querido? Você pode passar pela mesma porta, você pode andar pela mesma calçada, mas quando você se enxerga como Deus se enxerga, o seu mundo parece ser diferente. Quando você se enxerga como Deus se enxerga, sabe o que acontece? As pessoas começam a obter força, inspiração através de você. Você começa a ser uma influência, querido. Quando você muda o seu pensamento, você também muda a sua atitude. Porque é impossível uma pessoa pensar pouco dela, pensar abaixo daquilo que Deus pensa e agir como Deus deseja que ela age.
Para você agir como Deus age, você precisa pensar como Deus pensa. E automaticamente o pensamento ele antecede a ação. Quando você pensa como Deus pensa, a pessoa excepcional, extraordinária, cheia de potencial e capacidade que você é, você fala como Deus fala, você age como Deus age. Querido, você faz como Deus faz. Quando você começa a ter a mente de Deus, você começa a olhar para o impossível e falar, é possível, porque Deus está comigo. Quando você tem a mente de Deus, você pode estar passando pela doença, pela enfermidade, e você declara, eu não sou doente, eu não sou enfermo, eu sou sarado pelas machucaduras de Jesus Cristo. Quando você tem, querido, a mente de Cristo, nada e ninguém pode te parar, pode te resistir todos os dias da tua vida, porque você tem a convicção de que o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, Ele mora, Ele vive em mim, e o Deus da Bíblia não é diferente do Deus que mora dentro de mim. O Deus da Bíblia que curou, que restaurou, o Deus da Bíblia que realizou o impossível, Ele anda comigo, Ele fala comigo, Ele vive comigo, e Ele está dentro de mim. Por isso que ninguém, nada vai poder me parar e me resistir todos os dias da minha vida. Então o propósito dessa mensagem, querido, da visão, é exatamente projetar em você o quadro desse ser maravilhoso que Deus criou e inspirar você a manter essa visão, de forma que você seja tudo quanto você vê, pelo poder da fé. Mas agora, como que isso é possível? Isso é possível, sabe por quê? Porque o nosso velho homem, o nosso passado, o nosso pecado, ele foi tratado por Jesus. Nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos um novo amor, nós recebemos uma nova mente. Agora nós temos a mente de Cristo. Por isso você não pode aceitar, querido, que a sua mente seja ocupada por aquilo que Satanás deseja colocar, que você pense dia e noite. A sua mente ela precisa ser ocupada pela palavra, pelas promessas, pela fé, pela confiança. Paulo ele diz assim, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, na terra não existe lugar desocupado. Na sua mente, ou você vai ter a palavra, as promessas, ou você vai ter pensamentos positivos, ou você vai ter pensamentos negativos. Ou somente vai estar cheia de fé, ou ela vai estar cheia de incredulidade. Não existe lugar desocupado. Porque eu e você, nós somos espíritos. Eu e você, nós somos o ser mais cobiçado do universo. Tanto pelo céu, pelo Espírito de Deus, quanto pelo inferno, pelos demônios. Deus, Ele deseja dominar os nossos pensamentos, o nosso vocabulário, as nossas atitudes. Os demônios também desejam isso. Agora, você vai escolher, você vai decidir qual pensamento vai fixar, vai permanecer na sua mente. Querido, eu creio que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Sabe quando? Quando você enxergar o seu potencial nele. Enquanto que você se olhar no espelho, você vê o ninguém, você vai andar, você vai falar e você vai agir como se fosse ninguém. A pessoa mediana, a pessoa medíocre, ela tende o que? A doutrinação, aos credos, as pautas, os limites, sabe, estabelecido pelos outros. Ela é programada pela cultura, pela religião, pela televisão, pelos educadores, pelos jornais, pelos colegas. Só que, querido, uma vez que você é colocado nessas categorias e você é moldado conforme a opinião dos outros, você aceita isso, você se torna um estático. A sua mente, ela para de pensar criativamente. Isso, a criatividade é uma característica de Deus que Ele colocou em nós. Quando você é moldado, você para de pensar criativamente. E as pessoas que se submetem a essa manipulação, raras vezes elas vão chegar ao nível mais elevado de vida. Poucas vezes elas vão conseguir alcançar o nível mais elevado. Frequentemente, a religião faz isso. Eu disse a religião, não o cristianismo vital, dinâmico, não você andar com Deus vivo da Bíblia, não você andar com o Filho de Deus. Quando você anda com o Filho de Deus, querido, ele estimula a sua inspiração, a sua motivação, a sua criatividade. Você é inspirado, você é motivado, você é energizado com a vida de Deus. Por isso que Jesus falou, a todos quando se receberam Jesus, recebeu também o poder de serem feitos filhos de Deus. João ele fala assim, e todos nós recebemos da sua plenitude.
Graça sobre graça. Isso é você andar com Cristo, querido. É o quê? É você andar um novo estilo de vida. Paulo ele fala assim, ó, o versículo que eu mais amo. Se você está em Cristo Jesus, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Querido, eu profetizo que a partir dessa noite, Deus ele vai te dar visão. Deus ele vai te dar inspiração. Querido, tudo na sua vida vai ser novo. Você vai começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Aquilo que era uma impossibilidade, você vai falar, agora eu sei como falar, agora eu sei como agir, agora eu sei como vencer, porque eu tenho a visão, eu tenho a fé, e com meu Deus, eu vou saltar muralhas, eu vou derrubar gigantes, eu vou alcançar o impossível, e eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Eu vou viver. Muitas doutrinas, queridos, religiosas, né? Os pregadores de sermões, eles limitam Deus à linguagem do século XVI e fazem como que ele soasse como fosse um profeta da antiguidade. Só que eu quero te falar uma coisa, querido. Deus ele está com bastante vida no presente e ele nunca se alterou. Ele fala o seu idioma, querido, e hoje ele faz isso de muitas maneiras. Por quê? Porque ele deseja estar com você, ele deseja estar em contato com você. Você é importante para Deus. Eu creio, querido, que Deus ele nos trouxe aqui essa noite, sabe para quê? Para fazer você repensar, para fazer você reavaliar quem realmente você é, o que você pode ter, o que você pode fazer e aquilo que você pode fluir com Deus. Querido, Deus ele pensa que você é super. Por isso que ele te criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou você para ter amor, para ter poder, para ter prosperidade. Ele criou você, querido, para ter a vida, o poder dele ilimitado dentro de você. Só que tem um detalhe, querido. Deus ele nunca vai poder nos forçar a aceitar as melhorias. Eu e você, nós temos o poder de escolha. As circunstâncias hoje que nós vivemos, ela se enquadra exatamente na visão, no quadro que você permitiu, que eu permiti que tivesse na minha mente noite e dia. Ou seja, talvez você... Só que eu e você, nós podemos mudar isso hoje. Nós podemos enxergar como Deus enxerga. Nós podemos ter uma nova visão da vida, do futuro. Querido, eu profetizo daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos. Deus ele vai te dar uma visão. Querido, você vai melhorar, você vai morar na melhor casa. Você vai ter o melhor emprego, a melhor empresa. Querido, você vai viver aquilo que você nunca imaginou, que você nunca sonhou. Você vai viver, querido, o melhor de Deus nessa terra. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Eu quero ver cada um aqui, querido, daqui 1, 2, 5, 10 anos. Você, eu era gordinho, eu quero ver você cuidando dessa saúde, quero ver você shape. Você que era perturbado, onde ia causar um problema, você vai ser um solucionador de problema. Você vai ser uma pessoa excepcional, uma pessoa extraordinária. As pessoas vão te procurar, vem cá, me ajuda, resolve o meu problema. Você tem a solução. Querido, daqui 1, 2 ou menos tempo, eu quero olhar para você, para cada um de vocês, querido. Eu quero ver você no nível, num patamar novo. Sabe por quê? Porque você não pensa mais pequeno. Você não pensa mais, você não tem mais a mente negativista, a mente pessimista. Você tem a mente do céu, você tem a mente de Cristo. Você pensa como Deus pensa, porque a palavra dele está dentro de você. De acordo com a Bíblia, querida, em Gênesis 1, 26 até o 28, Deus ele nos criou, sabe para quê? Para possuir, para organizar essa terra, para ter domínio sobre ela, sendo o canal do seu poder, o canal do seu amor. Só que ele precisa que eu e você se disponha, sabe a quê? A formular novos pensamentos, a construir novos projetos, a ter uma nova visão. Como? Com base no plano do amor, daquilo que ele projetou. Salomão, ele nos ensina em Provérbios 23, 7, ele diz assim: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Jesus falou a mesma coisa com outras palavras: seja-vos feito segundo a vossa fé. Paulo também disse: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, querido, quero falar para você, uma mente mórbida, uma mente doentia, ela vai produzir um corpo mórbido e doentio. A discórdia mental produz a discórdia física.
O único poder, querido, capaz de impedir você de ser tudo que Deus projetou, está nos seus pensamentos, está no conceito que você tem de você mesmo, como você se enxerga. Esse é o único poder. Só que eu quero te dar uma notícia, querido. Jesus falou assim, ó, o reino de Deus, ele está em vós. Querido, então enxergue o reino de Deus dentro de você. Querido, determine o que há de melhor na vida. Veja a si mesmo como Deus te vê. Se veja puro, se veja justo, transformado. Se veja, querido, bem-sucedido, despreocupado. Amém? Se veja sem prestações, sem medo, sem ansiedade. Veja Deus em você. Veja além da sua humanidade e veja o Deus vivo dentro de você. Querida, existem 4 áreas aqui que Deus deseja que nós enxergamos. A primeira área que nós precisamos enxergar. Tem como projetar aqui 1 João 3:8? Fala assim comigo, a derrota de Satanás. Você precisa enxergar Satanás derrotado. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu vou acompanhar, eu vou ler então. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em Colossenses 2,15, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus, ele despojando os principados, as potestades. A Bíblia diz que Jesus, ele fez um espetáculo, ele os expôs publicamente, e sobre eles triunfou na mesma cruz. De acordo com esses 2 versículos, Jesus, ele derrotou Satanás, ele despojou Satanás do seu poder, ele reduziu Satanás a nada. De acordo com a Bíblia, com os evangelhos, Jesus, ele triunfou sobre ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte, ele tomou a chave do inferno, ele pisou na cabeça dele, ele esmagou e ele deixou para trás um Satanás eternamente derrotado. Por isso que Jesus fala assim, ó, eu vi a Satanás cair do céu como um raio, e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e absolutamente nada vos causará dano algum. Querido, o que isso nos ensina? O que isso me ensina? Você precisa enxergar, você precisa ter a visão daquilo que Jesus fez. Você precisa, toda vez que você olhar para Satanás, toda vez que você lembrar dele, lembra, um inimigo eternamente derrotado por Jesus naquela cruz. Quando você tem essa visão, quando você tem essa convicção, que você não tem medo de demônio, você não tem medo do diabo. Você lembra, o diabo aparece lá, aí você, o quê? Peraí, Jesus falou de você. Você é aquele derrotado, você é aquele que ele triunfou sobre você, você é aquele que ele despojou o seu poder, você é aquele que ele esmagou a sua cabeça, você é aquele que ele te venceu, você é o inimigo eternamente derrotado. Então sai em nome de Jesus. Quem tem essa certeza, quem tem essa convicção, não tem medo do diabo. Por quê? Jesus venceu, ele triunfou sobre ele na cruz. Querido, Jesus, ele não vai vencer Satanás, ele já venceu, ele já triunfou, ele já o despojou. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele pegou essa vitória, ele não precisava fazer para ele, ele fez por mim e ele fez por você. Esse triunfo de Jesus se torna o nosso triunfo. A vitória dele se torna a nossa vitória. Nós vencemos, nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu por nós. Nós temos uma herança de vitória. Por isso que Satanás, os demônios, nada, ninguém pode parar a igreja. Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que Jesus falou quando ele subiu ao céu, ele falou, eu vos dou poder sobre os espíritos imundos. Em outras palavras, vocês não terão problema com o diabo, vocês terão autoridade contra Satanás. Outra área para você se enxergar, querido, se enxergue como filho de Deus. Um versículo que eu oro ele constantemente, João 1,12. Constantemente. Mas a todos quantos receberam
recebeu também o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz lá em Romanos, e se nós, quantos aqui são filhos de Deus? Paulo fala assim, se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Você sabe o que é herdeiro? Sabe o que é co-herdeiro? O poder que Jesus tinha nessa terra, o amor, a natureza, aquilo que ele tem, nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele é. Eu e você, querido, nós somos filhos do Deus vivo. Pedro, ele diz assim, mas vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar ao mundo as virtudes daquele que vos tirou, vos arrancou do reino das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Querido, eu e você, nós somos filhos, somos herdeiros do mesmo poder, do mesmo amor, da mesma autoridade do Filho de Deus. Será que você consegue se enxergar dessa forma? Será que você consegue ver isso? Será que isso tem um gráfico na sua mente? Tenha essa visão, querido. Você é filho. Nunca aceite quando Satanás tentar colocar pensamento. Você é incapaz. Você não pode. Você não é ninguém. Você não consegue. Você não dá certo. Querido, sabe o que é? Vou te dar um conselho. Quando Satanás começa a colocar esses pensamentos, sabe o que você faz? Começa a falar com ele igual a Jesus. Ele fala que você não é ninguém, fala, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro com Jesus Cristo. Ele começa a falar com vocês, fala, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Começa a falar com ele. Satanás, está escrito, ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Começa a falar, está escrito, tudo é possível aquele que crê, e não haverá impossíveis para o meu Deus em todas as suas promessas. Outra área, se enxergue curado no espírito, na alma e no corpo. Você precisa se enxergar curado. Querido, nós não podemos, como filhos de Deus, se enxergar fraquinho, desanimado, desolado, incapacitado. Isso não pode mais fazer parte da nossa mente, querido. Nós temos a mente de Cristo. Você precisa se enxergar curado, cheio de saúde, disposição, vitalidade, cheio da vida de Deus. Paulo ele fala assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele também vivificará os vossos corpos. Espírito, alma e corpo curados, sarados. Porque Isaías 53, 4 e 5 diz assim, verdadeiramente, Jesus, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o consideramos e reputamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas machucaduras nós somos curados, nós somos sarados, nós temos a vida do próprio Deus dentro de nós, e essa vida ela flui, ela multiplica, e ela vai e alcança muitos, querido, porque ela não pode ficar só aqui dentro, ela não pode ficar presa aqui, ela tem que sair para fora. O salmista Davi, antes mesmo de Jesus vir, ele já profetizou, ele já orou. A oração de Davi, ele fala assim, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. É Ele que livra a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, de sorte que a tua mocidade, ela se renova como a da águia. Querido, eu quero profetizar hoje, você vai ser uma pessoa produtiva, você vai ser uma pessoa realizadora. Querido, onde você estiver no seu trabalho, no seu ministério, na igreja, Deus ele vai te dar visão de águia, você vai enxergar aquilo que ninguém mais enxerga, querido. Você vai pensar aquilo que ninguém pensa, você vai falar de uma forma que ninguém mais fala, você vai agir de uma forma que ninguém mais age, porque o Deus vivo, ele mora dentro de você, e é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Outra área para nós enxergarmos, se enxergue próspero, se enxergue suprido. Em Salmos 34, 10, Davi ele fala assim, os que buscam o Senhor, de nada tem falta. 1 Crônicas 29, 12,
riquezas e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força, o poder e o engrandecer, e tu dá força a tudo. Querido, se enxergue suprido, se enxergue próspero. Em Deuteronômio 28 diz assim, ó, e o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto da tua terra, no fruto dos teus animais. Querido, eu quero profetizar, querido, que quando você entrar, quando você sair, você vai ser abençoado. Eu quero profetizar, querido, que onde você colocar suas mãos para, aquilo que você colocar as mãos para fazer, vai dar certo, vai prosperar. Querido, você vai alcançar. Eu quero profetizar, querido, que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor ele vai te dar em herança, em possessão. Eu quero profetizar, querido, que não vai te faltar nem coisa pequena, não vai te faltar coisa grande, porque você tem um Jeová Jiré, o Deus provedor. Eu quero profetizar, querido, que essa vida, essa abundância do céu, de Deus, vai fluir na sua casa, na sua família, e você vai viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Querido, nunca, jamais viva pela vista. Viva pela visão. Viva por aquilo que você crê. Querido, escolha, a fé ela é uma decisão. Escolha, decida acreditar. Eu creio na palavra, eu creio na promessa, eu creio que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, vai se realizar na minha vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, aquilo que Ele falou é verdade. Mas seja, querido, uma pessoa decidida. Seja uma pessoa resoluta. Escolha, eu vou ver o plano de Deus, eu vou viver a promessa de Deus. Por quê, querido? Uma pessoa indecisa, ela não vive o plano de Deus. Ela não vive a promessa. Jesus disse assim, ó, seja a sua palavra, sim, sim. Não, não. Uma pessoa indecisa, querida, ela não consegue dizer sim ou não. Ela está sempre em cima do muro. Deus ele diz lá em Deuteronômio 30:19, eis que eu chamo os céus e a terra como testemunha contra vós, de que eu coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e os seus filhos. Observa, querido, que Deus ele nunca impõe nada contra nós. Deus ele simplesmente expõe. Ele mostra e fala, escolhe a vida, escolhe a bênção. Querido, eu acredito que o maior poder que Deus deu para o ser humano é o poder de escolha, o poder de decisão. Você, querido, você que vai resolver, você vai escolher qual nível de vida você vai desejar ter. Querido, você que vai escolher quem você vai querer ser. Você que vai escolher, querido, quais alvos você vai atingir, quais sonhos, quais projetos você vai alcançar. Deus, ele deixa a decisão por sua conta. Você está no controle. Desde lá de Gênesis, desde o início, Deus ele colocou o homem para dominar, para governar. E ele não tomou esse controle de volta. Agora você pode escolher viver o plano de Deus, andar com Deus, falar com Deus, viver com Deus, viver a vida de Deus, ou você também tem o poder de escolha de não viver, de não desejar isso para você. É uma escolha, uma decisão sua. Agora, por que as nossas escolhas são tão sérias? Porque a nossa vida, querida, é a soma total de todas as nossas escolhas feitas, decisões tomadas. Então não é o problema, não são as circunstâncias, mas as suas escolhas, as suas decisões que determinam quem você é, o que você tem na sua vida, para onde você vai e aonde você vai chegar. O próprio Satanás ele não pode impedir uma pessoa decidida, uma pessoa resoluta de viver o plano, o melhor de Deus. O único poder que Satanás ele tem sobre qualquer momento sobre você é através das ideias, das sugestões que ele coloca na sua mente, ou ele usa alguém para colocá-las. Só que eu quero te falar uma coisa, querido. Quando você escolhe o plano de Deus, quando você escolhe Deus, vem andar comigo. Senhor, vem, entra na minha casa, entra nos meus sonhos, vem, traz os teus projetos, traz a tua vontade, querido. Quando você anda com Deus, você e Deus, você se torna invencível. Querido, quem anda com Deus, você e Deus são invencíveis. Escolha
o plano de Deus. Querido, enxergue como Deus enxerga. Amém? Essa é a palavra, essa é a ministração. Me dá aplauso, Senhor Jesus. Deus abençoe. Outro dia eu prolongo.